Então essa é a nossa, praticamente a terceira aula sobre os potenciais termodinâmicos. E a partir da aula de hoje a gente vai então utilizar esses potenciais. Então essas aulas basicamente a gente introduziu a técnica matemática da transformada para fazer essa mudança de variáveis e estamos introduzindo os diferentes potenciais nos diferentes contextos em que eles são relevantes. Tá? Então, a gente parte da transformada, da mudança de variáveis, da relação fundamental na representação de energia, que é dada, então, em termos da entropia, do volume e do número de partículas, e muda algumas, mas não todas, essas variáveis. Tá? Então a gente já discutiu o potencial de Helmholtz, que é relevante quando o sistema ele está em contato com um reservatório, com um sistema muito grande que é capaz de transferir energia, de trocar energia com ele. Tá? Então essa transferência ocorre na forma de calor, e o reservatório é tão grande que a sua temperatura não se modifica mesmo ele ganhando ou perdendo essa quantidade de calor. Então a gente pode considerar a sua temperatura como constante. Então nessas condições é interessante poder, não ao invés de trabalhar com a entropia, trabalhar com a temperatura, que é a variável conjugada à entropia. Então por conjugada a gente quer dizer que se a gente calcula a derivada da nossa relação fundamental, du, em relação ao S, mantendo, obviamente, as outras variáveis constantes, a gente acha a temperatura. Tá? Então, essas duas variáveis aqui formam o par conjugado. E, então, aqui em relação a energia, a gente vai ter ST, P e V, Mi e N. São os três pares que a gente obtém aqui. Tá? Bom, então, nessas condições em que o sistema está em contato com um reservatório térmico que tem uma temperatura constante, é melhor trabalhar com temperatura, porque a gente pode colocar essa quantidade aqui como constante. Então a gente faz a transformada e elimina S e deixa T. Então essa energia livre de Helmholtz, que passa a ter uma das variáveis aqui diferentes, as outras duas, V e N, permanecem iguais. A gente representa, então, de uma maneira alternativa, a notação, né? U de T. Então, entre colchetes é a variável nova, a variável que foi modificada. Aí depois a gente discutiu a entalpia, que é interessante de ser usada quando o nosso sistema ele está em contato através de uma parede que pode se mover, né? Então uma parede móvel, com um reservatório de pressão. Então, quando o sistema está em contato com o reservatório de pressão, eles podem trocar volumes, o sistema e o reservatório de pressão. Trocar volume significa a parede se desloca, esse volume que era do reservatório, ele passa a ser agora do sistema. Ou a parede vai para o outro lado, aquele volume que era do sistema passa a ser do reservatório. Então é como se tivesse uma troca de volume, né? Então é isso que está sendo trocado. E enquanto isso a pressão se mantém constante. Então nesse caso a gente deixa S e N, mas substitui o V por uma variável P. Tá? E obtém a entalpia. Hoje a gente vai discutir essas outras duas relações aqui, esses outros dois potenciais termodinâmicos. Então, no potencial de Gibbs, que finalmente tem a letra associada ao próprio nome, a gente combina essas duas transformações. Tá? Então, na representação de Gibbs, são duas as mudanças de variáveis. S para T e V para P. Então, quando a gente usa essa notação,
aparecem essas duas variáveis. E depois o grande potencial, onde a gente troca o S por T e o Mi por N, e o volume é a única que continua como é. Então, nesse caso, o sistema está em contato com um reservatório de partículas. A parede agora ela é permeável ao tipo de partícula que está aqui nessa região, e o sistema troca partículas com esse reservatório. Da mesma maneira que um reservatório térmico, a temperatura, uma variável intensiva, é mantida constante, e no reservatório de pressões também é uma variável intensiva, a pressão que é mantida constante, e as quantidades trocadas são as extensivas. Nesse reservatório de partículas acontece a mesma coisa. A variável que é mantida fixa é a intensiva. Então, mesmo que o sistema troque partículas, mude o número de mols, ou o número de partículas, tá? Mude, no nosso caso, a gente normalmente usa o N para número de mols. Então, o sistema muda o número de mols às custas das partículas que estão no reservatório. Ele pode ganhar ou perder, tá? Mas o reservatório de partículas é tão grande que a variável intensiva que o caracteriza não muda. O potencial químico permanece constante nesse processo. Tá? Então, vamos só rapidamente revisar um pouquinho mais de detalhe cada um dos dois potenciais que a gente já viu, depois a gente discute os dois novos. Então, o processo, a transformação matemática que a gente tem que fazer no caso da energia livre de Helmholtz, quando a gente troca a entropia, variável extensiva entropia, pela variável intensiva temperatura, é, a partir da relação fundamental, que é o nosso ponto de partida, a gente desconta o produto do par de variáveis conjugadas. Tá? Então, nesse caso, é temperatura e entropia, U menos TS. Então, a gente viu que isso de fato acarretava numa mudança de variáveis, calculando aqui dos dois lados a diferencial. Então, a gente calcula a diferencial dF, vai ser a diferencial dessa soma aqui. Então, a diferencial de du é TdS menos PDV mais μdN, em vermelho aqui, nossa primeira lei da termodinâmica, menos a diferencial desse produto, que é, seguindo as regras da derivada de um produto, vai ser TdS mais SdT. Né? Mas como tem o sinal de menos aqui, fica menos e menos aqui. Bom, aqui a gente vê o processo de mudança de variáveis, porque esse TdS cancela com esse menos TdS. E o que sobram são esses três termos. Menos SdT, menos PDV, mais μdN. O menos PDV e o mais μdN a gente já tinha aqui quando a nossa representação era a energia. A gente troca um termo TdS por um termo menos SdT. S e T trocam de lugar, trocam de papel. Tá? Então, essas diferenciais aqui, elas nos davam as variações, né? Quais as variáveis que podiam implicar em mudanças na nossa função. Então, se a gente tivesse uma variação em S, em V ou em N, isso implicava numa variação na energia, porque du é igual a isso aqui. Mas agora as nossas variáveis independentes vão ser T, V e N. Qualquer uma delas que se modifica pode causar variações na F. Por que pode e não vai, com certeza? Porque é possível que a gente tenha uma variação aqui cancelada por uma variação aqui. Tá? É possível. Mas, em princípio, fica aberta a possibilidade de mudar o F. Tá? Então, de fato, F vai ser uma função de T, V e N, porque são as variáveis que aparecem aqui. Os coeficientes a gente discutiu, né, vão ser dados, então, em termos das derivadas da função f em relação a essa variável aqui. Então, o menos s é igual ao df dt,
né, mantendo o volume e N constantes. Né, então, por exemplo, se a gente, vamos supor que a gente mantenha volume e o N constante. Então isso aqui some e a gente fica dF igual isso aqui. Então isso passando o dt para o lado de lá, né, o S vai ser, a gente bota essa derivada porque as variáveis continuam existindo, né? Então dF dt, e para chegar naquela expressão, né, tem um menos, a gente botou o V e o N constante. Então, esse é o coeficiente que está aqui. A gente pode repetir para os outros dois e acha as equações de estado, como a gente tinha escrito lá há uma ou duas aulas. Tá? Depois a gente interpretou também o que significava a variação do potencial de Helmholtz. Né? Então, no caso em que o sistema está em contato com um reservatório que mantém sua temperatura constante, então ele tem a mesma temperatura do reservatório. Tá? Então esse termo aqui desaparece. Se as paredes também são impermeáveis, o sistema não ganha nem perde moléculas, esse termo aqui também desaparece. Então nessa situação em que o sistema que está em contato com esse reservatório, com esse banho térmico, com o qual ele troca calor, tá? A variação na energia F desse sistema está associada com o trabalho que pode ser feito nesse processo, porque é o único termo que sobrou aqui. Tá? Então, a variação da energia livre por causa dessa troca de calor com o sistema é o trabalho que pode ser feito. Tá? Então, por isso que é a energia que pode potencialmente ser usada, energia livre. Tá? Daí a origem do nome. Depois, na aula passada, a gente discutiu a entalpia, que é quando o volume é substituído pela pressão. Tá? Então, quando a gente introduziu a variável P, ela é definida com esse sinal de menos aqui. Então, quando a gente faz a transformada para fazer essa mudança de variáveis aqui, a regra é sempre a mesma, é menos o produto, né, do par conjugado. O par conjugado é V e menos P. Tá? A gente definiu a variável intensiva conjugada ao volume como menos P. Tá? Lá o du dv nos dava menos P. Então esse menos e menos fica mais. Então a nossa relação fundamental aqui ela vai ser dada por esse processo. Para obter a entalpia, a gente tem que então acrescentar esse termo. De novo, a gente faz o processinho de diferenciar dos dois lados, vai aparecer a diferencial do U aqui, de novo TdS menos PDV mais μdn, e agora a diferencial desse produto, então mais PDV, VDP. Então quem cancela agora é o PDV com menos PDV, e a nossa diferencial, esses termos aqui continuam iguais, mas o PDV que eu tinha foi substituído pelo VDP. Então quem troca de papel agora são pressão e volume como variável independente. A pressão passa a ser a variável independente nesse caso. Que é interessante porque justamente é a variável que é mantida constante quando o sistema está em contato com esse reservatório de pressão. Tá? Então, nesse caso em que a pressão não muda, a posição da parede móvel aqui, que ela vai permanecer no estado de equilíbrio, é aquela que equilibra as pressões dos dois lados. A gente viu no comecinho da segunda área. Né? Então, tem uma força para cá, uma força para cá, aplicada numa área. Então, a gente tem uma pressão. No equilíbrio, essas duas pressões são iguais. Então, o sistema acaba com a mesma pressão no estado de equilíbrio que o reservatório. Tá? Então, a pressão do sistema é constante, a gente também está
colocando uma parede impermeável, para que a única forma de interação aqui seja via um trabalho mecânico, né, pela variação do volume. Então, se a gente coloca pressão constante, esse termo desaparece, N constante, esse termo desaparece, o que nos sobra aqui é calor. Tá? Então, uma variação na entalpia está associada com o calor que pode ser trocado aqui pelo sistema. Tá? Bom, o que a gente vai fazer hoje vai ser combinar essas duas transformações, essas duas operações. Então, o que a gente vai fazer hoje é o primeiro novo potencial que a gente vai discutir hoje é o potencial de Gibbs. É o primeiro exemplo que a gente tem onde são feitas duas mudanças de variável. Lembra, a gente não pode fazer as três. Não posso trocar todas as minhas variáveis, porque senão não ia sobrar nenhuma variável extensiva para dar o caráter extensivo na nossa relação fundamental, tá? Para que ela continue sendo uma função homogênea de primeira ordem. Então aqui a gente vai colocar o sistema em contato com os dois reservatórios que foram usados até agora. O reservatório térmico lá da Helmholtz e o reservatório de pressão que apareceu na entalpia. Então a gente vai trocar o S da energia pelo T e o volume lá na energia pela pressão. Então a notação da Gibbs, né, indica explicitamente as novas duas variáveis. Então a gente viu na primeira aula dessa área que a transformada é um processo, é uma operação linear. Então não importa a ordem com que eu faço essa mudança de variáveis. Então eu começo com a energia e aí eu desconto o mesmo termo que foi descontado lá para obter a energia livre de Helmholtz, o menos TS, e desconto o mesmo termo que foi usado para obter a entalpia, menos, só que é menos P, então fica menos menos, fica mais PV. Tá? Os dois, então são dois pares conjugados aqui. Bom, então duas transformadas, uma depois da outra, não importa a ordem com que eu faço. Vários comentários, né? Então, o primeiro comentário é se eu uso a equação de Euler. A equação de Euler era TS menos PV mais μN. Se eu substituo esse U pela equação de Euler, eu vejo que esse TS cancela com menos TS, esse menos PV cancela com esse mais PV. Mas sobra μ, aqui é um N. Tá? Sobra μ vezes N, que é o que está aqui. Então, se eu passo o N dividindo para o outro lado, eu vou ficar com o G extensivo dividido pelo N. Essa é a nossa forma molar do potencial de Gibbs, o G minúsculo. Então, a gente vê, esse é um resultado importante que a gente vai usar no final dessa área, quando eu estiver discutindo transições de fase. Tá? A gente vê então que a energia livre de Gibbs molar é o próprio potencial químico. Tá? Bom, isso aqui então, como eu disse, vai aparecer quando a gente discutir transições de fase. Bom, complementando o outro comentário que eu tinha feito, né, que por causa da linearidade da transformada não importa a ordem, eu posso escrever esse resultado aqui, ou essa forma aqui, de duas maneiras. Eu posso olhar o U menos TS e, me dando conta que isso é a energia livre de Helmholtz, escrever G, né, como F mais PV. F mais PV. Ou eu posso pegar o U mais PV, me dar conta que isso é a entalpia, e escrever G como H menos TS. Então, é isso que eu quero dizer
quando a gente menciona que não importa a ordem com que as transformadas são feitas. Tá? Então, eu posso primeiro fazer o menos TS, faço essa transformada, e aí eu acho F. Agora eu vou pegar F e vou fazer uma transformada da F, porque lembrem, o F agora é função de T, de V e de N. Tá? Agora eu vou mudar essa variável aqui, fazendo mais uma transformada. E aí eu termino com T e P. Tá? Ou eu posso pegar U e fazer essa transformada aqui, e aí eu termino com H de S, eu troquei o volume pela pressão e o N. E em cima dessa função é que eu faço a outra mudança de variável, que é trocar o S pelo T, para de novo chegar aqui. Então, quando eu tenho duas mudanças de variáveis, duas transformadas de Legendre para fazer, não importa qual é a sequência, o resultado final é o mesmo. Os resultados intermediários vão mudar. Né? Então, quando eu fizer, por exemplo, essa aqui, e eu termino com F de T, V e N, para fazer a próxima transformada, eu vou ter que fazer, né, a derivada disso aqui em relação a V, para achar a pressão. Tá? E aí, com essa função P, que a gente vai inverter, substituir, etc., e fazer a segunda transformada. Então, no passo intermediário, se eu fiz primeiro essa transformada, vai me aparecer a derivada da F. Se eu começar fazendo essa transformada e achar a H, para fazer a segunda transformada, eu vou ter que fazer a derivada do H em relação a S. Tá? Então, embora o resultado final seja o mesmo, a mesma função, o cálculo intermediário é diferente. Tá? Quando eu fiz isso aqui, eu tive que fazer df dv, agora eu tenho que fazer dh ds. Então muda um pouco o que eu tenho que fazer no meio do caminho, mas eu chego no mesmo lugar. Tá? Então a gente pode escrever essas duas formas aqui para nossa G. De novo, dá para ver que a mudança de variáveis é essa aqui mesmo. Vão aparecer T e P como variáveis independentes. Então a gente diferencia agora isso, né, dos dois lados. Eu tenho dg, o du, que de novo é TDS menos PDV mais MIDN, só que agora eu tenho a diferencial desse produto mais a diferencial desse produto. Então vai aparecer TDS mais SDT e PDV mais VDP nesse caso. Tá? Então são 4 termos, porque são 2 produtos, cada um me dá 2 termos. Bom, quando eu comparo com a forma de DU, de novo, TDS e o menos TDS se cancelam, o menos PDV e o mais PDV também cancelam, e o que sobra? Menos SDT, tá aqui, mais VDP, tá aqui, e o MID-N continua. Tá? Então, o N continua como variável. N é a variável extensiva que sobrevive, então é ela que vai dar o caráter de função homogênea de primeira ordem, porque as outras variáveis agora são intensivas. Tá? Agora a gente tem T e P. Então a gente vê que, de fato, são essas aqui as variáveis independentes, porque são elas que estão nas diferenciais. Tá? Então essa operação linear que a gente faz de descontar esses produtos é justamente para explorar essa propriedade da derivada desses produtos e fazer a mudança de variáveis. Né? Sempre um dos termos vai cancelar o que tinha antes. Tá? E a gente fica com o segundo, que envolve os mesmos
as mesmas duas variáveis, mas com os papéis invertidos. Tá? Bom, esse potencial a gente vai usar quando o sistema estiver agora interagindo com esses dois reservatórios, tanto de calor, com o qual ele pode trocar calor, quanto um reservatório de pressão, com o qual ele pode trocar volumes. Tá? No caso do sistema em contato com o reservatório térmico, ele atinge a igualdade de temperaturas no equilíbrio. Em relação ao reservatório de pressão, com o qual ele pode trocar volumes, ele atinge a igualdade de pressões. Então, o sistema termina no estado de equilíbrio com a mesma temperatura do reservatório e a mesma pressão do reservatório. Então, se eu tiver um processo reversível acontecendo nesse caso aqui, pressão vai ser constante, igual ao do reservatório, temperatura é constante, então esses termos aqui, eles se cancelam. Sobra só esse aqui, tá? Se eu tivesse um sistema mais complicado e tivesse outros termos aqui envolvidos na minha energia, esses termos também ficariam. Eu só estou tirando aqui esse termo de trabalho, tá? Então, nesse caso, só sobra isso aqui. Se a parede for impermeável e o N for constante, eu também não tenho isso aqui. Aí o DG vai ser zero nesse caso. Tá? Bem, como a gente fez a mudança de variável para ficar com T, P e N, que sobreviveu, tá? A gente, então, tem esses coeficientes que são as variáveis intensivas nessa representação, na representação de Gibbs. Então, essas variáveis intensivas são as derivadas da G em relação ao seu par conjugado. Então, o menos S vai ser a derivada da G em relação a T, mantendo constantes as outras variáveis. Então, menos S vai ser dG dt, mantendo constantes a pressão e o número de partículas. A mesma coisa para cada um desses coeficientes aqui. O volume vai ser dG dP, mantendo constante temperatura e número de mols. Aqui é mais. Depois eu tenho que arrumar aqui. Tá? E mesma coisa para o potencial químico, ele vai ser dG dN, mantendo constantes essas outras duas variáveis aqui. Tá? Então, essas são as equações de estado. As equações de estado, como sempre, nos dão esses coeficientes aqui. Que nem a gente fez nos outros casos, a gente pode, já que a gente saiu da representação de energia e terminou na representação de Gibbs, a gente também pode trocar o nosso princípio de extremização. Então, lá na representação de energia, o que era extremizado, minimizado, era a energia total do meu sistema. E nesse total envolvia qualquer sistema que trocasse energia com o nosso sistema principal. Tá? Ou seja, inclui os reservatórios. Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem dois reservatórios envolvidos. Energia pode ser trocada com cada um desses reservatórios. Foi a mesma coisa que a gente fez nos outros dois potenciais. Então, esse termo de energia do reservatório ele pode envolver o calor trocado com o reservatório térmico, né? Então, por estar em contato, a temperatura é constante, então eu tenho um ds aqui do sistema, mas como o calor sai de um e entra no outro, o ds do sistema principal vai ser menos o ds
do reservatório, que é o termo que está envolvido aqui na variação de energia do sistema. O sistema principal ganha ou perde calor às custas do reservatório. Então, o DS de um é compensado pelo DS do outro. Tá? E a outra forma, nesse caso, que eu também estou em contato com o reservatório, eu tenho uma parede móvel que pode ir para frente e para trás e trocar volume, esse volume vai ter um PDV. Né? O fato do sistema estar em contato com o reservatório de pressões e a parede ser móvel, a pressão se ajusta, né? A parede muda de lugar até achar aquela posição onde as pressões se equilibram. Tá? Então P é constante, então eu tenho um PDV, que é o trabalho que vai ser trocado. Outra energia que está sendo trocada com um dos reservatórios. Então esse termo aqui envolve calor trocado com reservatório térmico, trabalho trocado com o reservatório de pressões. Mas quando a gente então abre essa expressão de quem é essa energia da vizinhança, do entorno dos reservatórios, a gente termina justamente com G aqui. Então, como nos outros casos, a gente troca o princípio de extremização da energia total pelo princípio de extremização sobre o sistema. Aqui no nosso DG, só apareceram variáveis sem o R, só variáveis do sistema principal. Tá? Então a gente troca um princípio de extremização que envolve a vizinhança por outro que não, que só envolve o nosso sistema principal, sujeito aos vínculos. Tá? É nos vínculos que entra o papel dessa vizinhança. Bom, o outro potencial que é útil também é o chamado grande potencial, aquele com o qual o sistema pode, além de trocar calor, né? Essa é uma das variáveis que vai ser modificada. Ele pode trocar partículas com esse reservatório de partículas, né? Sem alterar o valor do potencial químico. Então, da mesma maneira que a gente fez com as outras variáveis, é interessante que μ seja uma das variáveis independentes. Então a gente também troca o n por μ. Então esse aqui é outro exemplo de uma mudança dupla de variáveis. T e μ vão ser as novas variáveis. Então a gente desconta o par conjugado TS e o par conjugado μ vezes n. Bom, aqui se a gente usa a mesma equação de Euler que tinha usado antes, TS menos PV mais μn, substitui, menos TS com mais TS cancela, menos μn mais μn cancela, sobra menos PDV, que é o que está aqui. Tá? Então a gente sempre pode usar a equação de Euler, quer dizer, a equação de Euler, aquela U, TS menos PV mais μn, continua valendo. Se vocês quiserem pensar na equação de Euler, ou no teorema de Euler, como sendo, eu pego todas as variáveis extensivas e a minha função vai ser a soma dos produtos de pares de variáveis conjugadas. Né? Nesse caso, que eu só tenho uma variável extensiva, o teorema de Euler aplicado a essa função só vai contribuir para ele esse termo extensivo. Então, o ômega, essa letra grega maiúscula aqui, o ômega vai ser o produto das variáveis extensivas da função, que no caso é só o v, vezes a variável intensiva associada, que é o menos p. Então, se eu uso o teorema de Euler nessa equação, me dá o menos PV. Tá?
ou se eu uso a equação de Euler, que é aquela obtida a partir da energia, e a energia é função de 3 variáveis extensivas, né? Então, o teorema de Euler aplicado a ela é tudo isso aqui. Se a gente usa a equação de Euler, o resultado é o mesmo que usar direto o teorema de Euler para ômega. Tá? A gente termina com menos PV nos dois casos. Então, de novo, a gente pode mostrar que as duas transformadas, né, que podem ser feitas na ordem que a gente quiser. Tá? Então, a gente pode mostrar de novo que isso implica nessa mudança de variáveis. Como? Diferenciando dos dois lados. Então, ficou com du, tenho esse produto, então fica menos TDS menos SDT, outro produto, menos MIDN, menos NDMI. Tá? Então, agora o que cancela é esse com esse com esse. O que sobra? Sobram esses dois e esse aqui. Menos SDT, menos PDV, menos NDMI. Então, de fato, as variáveis independentes do potencial, do grande potencial, às vezes isso aqui é chamado também de potencial de Landau, tá? Mas não é uma nomenclatura amplamente aceita. Grande potencial é muito mais usado. Tá? Então, o grande potencial, ele de fato é função dessas 3 variáveis aqui que aparecem no termo diferencial. A gente pode escrever esses coeficientes. Tá? Então, a gente faz a mesma coisa de sempre. O menos S vai ser a derivada do ômega em relação a T, mantendo constantes V e Mi. Tá? O S vai ser menos a derivada do ômega em relação a T, mantendo constantes o V e o Mi. Tá? E a mesma coisa a gente pode repetir, pode fazer para as outras 2 quantidades aqui, os outros 2 coeficientes. E com isso a gente obtém as equações de estado. As equações de estado, elas são importantes não só para obter as outras 3 quantidades que faltam, mas se a gente quiser fazer o processo inverso, é justamente via as equações de estado, né, que a gente pode fazer aparecer as antigas variáveis. Então, eu tenho essa função ômega de t, v e mi, e o meu ponto de partida é u de s, v e n. Depois que eu escrevi a ômega, né, ela é função de t, v e mi, ela não tem nem s nem n. Para recuperar, para fazer né, a gente fez esse caminho aqui para obter. Se a gente quiser fazer o caminho inverso, a transformada inversa, para recuperar a nossa energia, eu preciso de alguma forma reintroduzir essas variáveis, o S e o N. Quem vai fazer isso são justamente as equações de estado, né, que vão ser funções das mesmas variáveis aqui, T, V e Mi. Tá? Então, é da equação de estado que eu recupero a variável S. Aí eu posso inverter isso aqui, as outras continuam, e aí recolocar na minha função original, tá? E aí eu elimino T e volta a ser S como variável. Eu faço a mesma coisa com essa equação, e aí eu consigo eliminar o N e reintroduzir o potencial químico. Tá? E, de novo, o sistema está em contato com um banho térmico, a temperatura é constante e igual à temperatura desse reservatório, está em contato com o reservatório químico, então os 2 potenciais químicos são iguais, a gente viu isso lá no começo da segunda área,
é a condição de equilíbrio genérica, sem especificar sistema. Quando os dois sistemas são separados por uma parede permeável a um tipo de partícula, o estado de equilíbrio é tal que os potenciais químicos dos dois lados são iguais. Que nem as temperaturas são iguais, as pressões são iguais, o potencial químico, que é outra variável intensiva, também vai ser igual. Então, o potencial químico do sistema passa a ser igual ao do reservatório de partículas, da mesma maneira que a temperatura passa a ser igual à temperatura do reservatório térmico. Tá? Usando essas duas propriedades, de novo, a gente pode partir do princípio de extremização da energia, tá? Da energia do sistema completo, incluindo a vizinhança, incluindo os dois reservatórios, tá? E escrever o TdS do reservatório como TdS do sistema, porque os dois ds estão amarrados, as duas temperaturas estão amarradas. Então, ao fazer isso, a gente consegue eliminar esse termo e usar só termos do sistema, tá? Que não tem mais essa variável aqui, não são mais característicos da vizinhança. E justamente o menos TS menos μn é a nossa ômega. Tá? Então a gente sai de um princípio de extremização para todo o sistema, a energia total, e pode escrever um princípio de extremização para essa função que é só do sistema, não tem nenhuma variável em R ali. Tá? Então, com isso, a gente introduziu esses quatro potenciais. A gente vai trabalhar mais com o potencial de Gibbs, porque ele é dado em função de temperatura e pressão. E essas são duas quantidades físicas que são relativamente fáceis de controlar. É fácil, ou é mais fácil, manter constante temperatura e pressão do que entropia e volume. Tá? Então, muitas situações experimentais elas são naturalmente descritas na representação de Gibbs. Então, a gente vai dedicar bastante tempo a Gibbs. Tá? E, para terminar, a aula de hoje é mais curta um pouco. Esse exemplo, que eu não vou fazer a conta, respondendo a pergunta do Douglas, sim, o potencial de Gibbs é igual desculpa, eu acho que eu estava falando aqui ainda do grande potencial e estava fazendo referência ao potencial de Gibbs. O potencial de Gibbs, né, se a gente pega a forma molar, divido por N, tá? Então pego esse N aqui e passo dividindo, ele fica igual ao potencial químico. Tá? As consequências disso a gente vai discutir quando estiver vendo transições de fase. Tá? Um tipo específico de transição de fase, que é a transição de fase descontínua, que é aquela transição que vocês têm quando estão aquecendo água ou quando colocam um líquido no freezer, né? Que a gente discutiu na primeira área. Parte do sistema começa a mudar, então vocês têm às vezes água líquida e gelo coexistindo. Se vocês naquele momento parassem de trocar calor, botassem um superisopor ali, né? Ou seja, interrompessem a troca de calor, aquela quantidade de água líquida e aquela quantidade de gelo iam permanecer para sempre. Por quê? Porque as duas estão na mesma temperatura. O processo de mudança de fases
ocorre a mesma temperatura. Então eu tenho um equilíbrio onde dois estados da mesma matéria coexistem. Tá? Então a gente vai ver que, além das temperaturas, a gente também precisa pressão e potencial químico igual. Então, se eu tenho gelo e água, é como se eu tivesse a interface entre esses dois, é como se eu tivesse uma parede. Se eu tiver gás e líquido, como eu tenho dentro de uma panela de pressão, posso ter bolhas ali de um no outro, e se eu tenho uma bolha, eu tenho uma parede. Tá? Se essas duas fases estão em equilíbrio, o calor não entra e não sai mais, e aquela composição tanto de vapor, tanto de água não muda mais, aquelas paredes que separam o que é vapor do que é líquido também estão em equilíbrio. Significa que as pressões de cada lado dessas paredes, né, paredes das bolhas, também vão ser iguais. E depois eu tenho parte da matéria no estado vapor, parte da matéria no estado líquido. Se calor parou de passar pela parede, essas frações, a gente discutiu isso, são constantes, permanecem as mesmas. Significa que o potencial químico da água líquida e o potencial químico da água gasosa, naquele ponto lá, tem que ser igual, porque se fossem diferentes, eu ia ter um fluxo de partículas do potencial maior para o potencial menor. Eu ia ter matéria saindo de uma fase e entrando na outra, eu ia mudar essa composição. Então, uma das condições de equilíbrio vai ser também o potencial químico igual, ou a energia livre de Gibbs igual. Então, nesse contexto, ela vai entrar novamente. Tá? Bom, então, só para a gente terminar aqui, eu vou deixar esse exercício. A gente já comentou nas aulas passadas parte dele, né? Acho que a gente fez o cálculo direitinho para saindo da energia. Aqui eu estou pegando as formas molares, porque daí o N não aparece. A gente fez o cálculo em detalhe aqui para achar F. Então eu troquei, né? U é função das variáveis extensivas S e V, que também aqui estão na forma molar. Aqui tem o V e aqui tem o S. A gente viu então como fazer a mudança de variável de S para T, né? E aí de fato a gente acha uma função agora que depende de T, tem T aqui e de V. Tá? Tá lá nas notas de aula. Né? Isso aqui tudo está nas notas de aula, mas essa aqui certamente a gente fez, essa aqui acho que a gente fez também o cálculo. Eu não vou fazer das de hoje, vou deixar só para ilustrar o que a gente está obtendo e vou deixar como exercício para vocês. Está lá nas notas. Tá? Então, eu posso fazer outra transformada, passando do volume para a pressão, o S continua. Tá? De fato, a gente tem aqui uma função de P e S. Tá? E se a gente pegar agora qualquer uma dessas, né, pegar essa aqui, eu já tenho T, e fizer agora a modificação de T para V, seguindo os passos da transformada, a gente chega nessa função de T e P. Tá? Vocês podem tentar fazer como exercício ou olhar nas notas de aula onde isso está feito. Tá? Então, com isso a gente introduziu essas energias livres, essas funções, esses potenciais termodinâmicos que são mais utilizados. E agora, no resto dessa área, a gente vai
trabalhar usando esses potenciais. Então vão aparecer contextos diferentes, e a gente vai dizer, bom, aqui nós estamos trabalhando numa representação tal, e as variáveis são essas e essas, aqui a representação já não é a mesma, é outra, então são outras as variáveis que a gente vai usar. A gente pode usar as quantidades que quiser, tá? Só o que vai ser relação fundamental ou não é que vai depender da gente estar no contexto correto. Por exemplo, né, a gente partiu aqui da U e a primeira coisa que a gente fez lá numa das aulas passadas foi achar f de t. Esse fzinho, né, ele é U menos ts. E esse t, né, se a gente tiver em contato com o reservatório, é a temperatura do reservatório. Não precisa ser. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Qualquer uma dessas funções aqui é uma nova função de estado. Quando a gente aplicar ela para o contexto para o qual ela foi pensada, a gente tem algumas simplificações. A temperatura passa a ser igual à temperatura do reservatório, etc. Mas ela é uma função de estado. Eu posso pegar um processo um sistema que não esteja em contato com um reservatório, que atingiu um estado, e perguntar qual é o F desse estado, né? Eu só preciso saber as variáveis que descrevem aquele estado e calculo o F. Tá? Então, essas variáveis podem ser qualquer coisa. Então, naquele exemplo lá, para calcular a energia livre de Helmholtz, a gente identificou, né, o F0 com U0 menos T0 S0. Tá? A gente tinha um passo intermediário lá e disse, bom, o que acontece se eu calcular essa função no estado de referência? Tá? Então, no estado de referência é F0. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer nos outros. Quando a gente fizer o cálculo para o H ou para o G, a gente vai, como a gente começou aqui com o U, a gente vai carregando essas constantes aqui. Né? Se eu passei, por exemplo, para calcular G. Para calcular G eu posso ter começado da F. Né? Lembrem, para calcular G são duas transformadas que eu preciso fazer. Então eu posso pegar um dos resultados que eu já obtive, né? Que é isso aqui. Para calcular a G, eu posso partir do F e fazer essa transformada, ou partir do H e fazer essa transformada. Mas eu já posso usar esse passo intermediário. Então, se eu começo com F, eu tenho aqui F0, T0, V0. Tá? E aí eu calculo né, eu tenho que fazer, se eu comecei com a F, eu tenho que fazer essa transformada. Então, eu tenho que calcular P. Né? O P vai ser menos o df dv com t constante. Aí calculo essa função, vai ser também uma função de t e v, aí eu isolo v, faço todos aqueles passos que estão lá direitinho, mas os passos da receita da transformada. E vou achar uma função, lá um passo intermediário, ainda não essa aqui, tá? Ainda não essa aqui. Mas ainda não isso aqui, eu vou achar uma g, e claro, como eu parti de uma função que tem todas essas constantes aqui, eu vou estar carregando essas constantes no meio do caminho. Tá? Mas daí eu digo, bom, essa G que eu tenho aqui, que tem todas essas constantes, se eu calcular ela no estado de referência, né, se eu calcular ela na temperatura T0 e P0, eu tenho G0. Então eu pego aquela função e aplico para o estado de referência. Aí algumas variáveis podem se cancelar, né? Por exemplo, se eu tiver um termo como esse aqui e aplico no estado de referência, vai ficar S0 menos S0, isso aqui é 1. Né? Então simplifica. Tá? Algumas coisas podem
podem simplificar. Se eu tiver um termo assim, aqui vai ficar T0, V0, isso aqui dá 1, e o termo com logaritmo simplifica. Tá? Então, ao aplicar aquela função intermediária cheia de constantes no estado de referência, eu consigo relacionar a nova função no estado de referência, G0, com várias daquelas constantes. Tá? E aí eu troco essas constantes pelo G0, ou pelo H0, ou pelo F0, dependendo do que eu estou calculando. Então o truque é esse. Eu faço o procedimento usual da transformada, eu vou carregar com isso as constantes que eu tinha no início, que são essas aqui. Não é a constante, não são as constantes que eu tenho aqui no estado final. No estado final eu vou ter, no resultado final, né, eu vou ter as constantes associadas às variáveis que eu tenho. Então, como eu vou ter G e G vai ser função de T e P, as constantes que eu quero ter aqui vão ser T0 e P0. Então, essas tá bem. Então, eu preciso me livrar daquelas constantes que eu carreguei só porque eu comecei com essa função. Então, a gente pega essa função que é um pouco mais complicada e aplica no estado de referência. Tá? Então, se eu pegar essa aqui, obviamente, né, essa aqui se eu pegar e aplicar no estado T0, então aqui é T0, 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 isso aqui é logaritmo de 1, isso aqui dá 1, e me sobra só G0. Então, obviamente, a G calculada no ponto T0, P0 é G0, porque eu defini assim. Tá? Mas se vocês pegarem nas notas de aula, deixa eu ver aqui qual é o exemplo 62 da aula 28. Tá? Se vocês forem até a penúltima linha desse exemplo, tá? Lá é justamente esse caso que eu comentei. Eu fiz a transformada, fiz a mudança de variáveis, eu já estou com uma função que só tem T e P, mas eu estou carregando aquelas variáveis que não tem nada a ver com a energia livre de Gibbs. Eu estou carregando S0, V0, né, F0. Eu não quero essas variáveis. Então, lá na penúltima linha do exemplo 62, eu peguei e apliquei aquela função ao estado de referência. Tá? Aí todos os logaritmos desaparecem, porque eles vão ser como esses que estão aqui. Tá? No estado de referência eles aparecem. Só vão sobrar termos com aquelas constantes. Então eu consigo reescrever as constantes que apareciam antes em termos da G0, que é a única que eu quero que fique. Tá? Então é assim, respondendo a pergunta da Camila, é assim que a gente sabe a expressão dessas constantes. Tá? Quando vocês tentarem fazer ou olharem um exemplo lá, isso vai ficar bem evidente. Tá bem? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Tá? Então não esqueçam que... Oi, Cristiano. Tá? Não esqueçam que na próxima semana as aulas são assíncronas. Tá? Então depois que eu postar o vídeo de sexta, eu já vou postar os vídeos da próxima semana, se estiverem prontos, né? Espero que sim. Tá? Eles não estão ainda. Eu estou numa correria para preparar uma conferência que eu tenho na semana que vem. Tem sexta-feira é normal, tá? Então eu estava preparando os slides da sexta, agora eu tenho que preparar os slides da semana que vem, gravar essas aulas. E aí, então, para ir colocando em ordem no YouTube, eu vou subir a de sexta e, né, ou sexta ou sábado, no máximo, eu já subo as aulas da semana que vem. Aí vocês olham quando quiserem. Na outra semana, né, a gente retoma normalmente. Na semana que vem, sexta-feira, também é feriado, então são só essas duas aulas, segunda e quarta. Tá? Então, sexta agora é normal,
Semana que vem vocês ficam por conta, deixo no Moodle ali as indicações do que tem que olhar, tá? E na outra semana a gente retoma com vai ter uma meia dúzia de aulas, 2 semanas de aula ainda para a gente terminar esse conteúdo. Tá bem? Mais alguma coisa? Se não, né, bom resto de semana, tá? E controlem a ansiedade aí, que às 7 eu mando para vocês a prova. Tá bem? Se não, até sexta. Até mais, gente. Até lá. Tchau, tchau.